Boa tarde, meu nome é Jaciara, sou aluna do 7º período da UFPI. Boa tarde, Maíra. Eu vou abordar hoje a acentuação gráfica. Antes de começar falando do conteúdo em si, eu gostaria de lembrar que a acentuação gráfica é o conteúdo que mais cai em concurso e o conteúdo que certamente vai cair no Enem e no vestibular. E ainda que não caia em questões, a gente vai fazer uma redação e na redação nós precisamos saber ter o domínio da acentuação gráfica. Então, é o conteúdo mais pertinente, eu acredito, para se gravar um vídeo em relação a isso. Na acentuação gráfica, nós vamos ver os conceitos básicos. Não vamos nos aprofundar, porque não dá tempo num vídeo tão curto. E é um assunto bem longo. Nós vamos nos conceitos primordiais, para que a gente possa entender direitinho. Já dá para fazer muita coisa com esses primeiros conceitos. E sem eles também nós não vamos entender o restante. Nós vamos começar pelo principal, que vai ser a questão da sílaba. Como que eu vou falar de sílaba? É aquela parte que compõe a palavra. Toda palavra é composta de sílaba. Nós temos uma sílaba tônica e a vogal tônica. O que é uma sílaba tônica? É onde eu falo com mais força a palavra. Como, por exemplo, abacaxi. Onde foi que eu deixei a voz mais forte, a entonação mais forte? No xi. Essa é a sílaba tônica. As outras são átonas. A palavra só vai ter uma sílaba tônica. Todo o restante vai ser átono. É importante que a gente lembre disso. Urubu. Como é que eu vou falar? Onde foi que eu demorei mais tempo? No bu. Então, é onde a sílaba tônica está da palavra urubu. Lembrando que não é só todas as palavras não estão no final, a sílaba tônica. Elas podem estar no começo, elas podem estar no meio, elas podem estar no final também. Os exemplos aqui é porque os melhores que eu achei foi no final, mas qualquer palavra que tem sílaba tônica, ela pode estar em qualquer posição. Vamos lá. Animal. Onde foi que eu passei mais tempo? Onde foi que eu tive mais entonação? No mal. Para ficar fácil, mais fácil, eu costumo fazer isso, sempre deu muito certo, eu grito como se fosse uma pessoa. Telefone. Onde foi que ficou mais tempo? No fó. Então, o fó vai ser a nossa sílaba tônica. As outras sílabas são átonos. A mesma coisa em vogal tônica. Vai ser a vogal mais forte da palavra. Nós vamos ter sempre uma vogal mais forte na palavra. Aí eu trouxe o exemplo da palavra faca. Se eu disser faca, onde foi que eu passei mais tempo? A sílaba tônica é fá. Onde foi que eu passei mais tempo? No A. Então, meu A é uma vogal tônica. Aqui nós vamos discutir os conceitos fundamentais em relação à acentuação. Lembrem da sílaba, da questão da sílaba tônica, que nós vamos usar mais na frente. A sílaba mais forte. Aqui nós temos a classificação das palavras de acordo com a quantidade de sílabas. Nas palavras monossílabas, a própria palavra já diz mono, uma só sílaba. São, pés, em, obviamente, a sílaba tônica é a única sílaba existente na palavra. É importante lembrar que existem algumas palavras que são compostas de uma letra só, como, por exemplo, o A, quando vem se referindo a um pronome. Ele vai ter uma sílaba tônica só, e o A vai ser uma palavra dentro da classificação de frases. As oxítonas, nós temos a última sílaba forte. Quando eu chamo maracujá, onde foi que eu passei mais tempo? No já. Então, a sílaba mais forte vai ser no já. Todas as vezes que a sílaba tônica mais forte for a última, nós vamos classificar essa palavra como oxítona. Abacaxi, onde é que eu passei mais tempo chamando? No xi. Então, o xi vai ser a nossa sílaba tônica. Se a nossa sílaba tônica é a última, ela é uma palavra oxítona. Assim como você, onde foi que eu passei mais tempo? No C. Se a última sílaba tônica é C e é, então nós temos uma oxítona, todas as vezes. Só lembrando, se ela é na última sílaba, ela será oxítona. A sílaba tônica é a que eu passo mais tempo pronunciando. As paroxítonas, elas já vão ter elas já vão ter a sílaba tônica mais forte na penúltima sílaba. Então, todas as vezes que eu chamar e passar mais tempo pronunciando a penúltima sílaba, ela será uma paroxítona. Como, por exemplo, safari. Onde foi que eu passei mais tempo chamando? No fá.
Então, vai ser uma paroxítona, porque foi a penúltima sílaba que eu falei. E ela é a sílaba mais forte, que a gente chama de sílaba tônica. A mesma coisa de sabonete. Quando eu passo mais tempo no né, essa vai ser a penúltima sílaba, e se é a penúltima sílaba, vai ser uma paroxítona. A mesma coisa de tulipa. Eu passei mais tempo no li. Se eu passei mais tempo no li, é uma paroxítona, porque a sílaba tônica mais forte é no li, que é a penúltima sílaba. A mesma coisa de caráter. Se eu passei mais tempo no rá, e o rá é a penúltima sílaba, ela vai ser considerada uma paroxítona. E o nosso último conceito de classificação de sílabas são as proparoxítonas, que deve ser a que todo mundo se lembra. Quilômetro vai ser onde eu passo mais tempo falando, quando minha sílaba tônica fica na antepenúltima sílaba. Então, eu tenho quilômetro, só para a gente se lembrar direitinho. Se fosse no tro, seria, se eu passasse mais tempo falando do tro, seria uma oxítona, porque seria a última sílaba. Se fosse no mé, seria uma paroxítona, porque seria a penúltima sílaba. E como é no ló, como eu falo quilômetro, é uma proparoxítona, porque é a antepenúltima sílaba. A mesma coisa com histórico, onde foi que eu passei mais tempo? No tó. O tó é a antepenúltima sílaba da palavra. Então, ela vai ser considerada uma proparoxítona. E o mesmo se aplica no tônico. Eu passo mais tempo no tônico. Se eu passo mais tempo no tônico, isso quer dizer que é uma proparoxítona, a antepenúltima sílaba. Vamos lá. E aí nós já chegamos na acentuação. Quando eu vou trazer a acentuação, primeiro eu vou trazer dos monossílabos átonos, depois dos tônicos, e depois a gente passa para as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Quando eu tenho monossílabos átonos, são aqueles que eu digo com menos força. Podemos ter monossílabos átonos, artigos definidos, o, a, os e as, artigos indefinidos, e umas, pronome oblíquos, mi, nós, ti, vós, ó, a, li, os, as e lis. Vejam o que eu disse para vocês, que o a ele vai aparecer sozinho e ele vai ser uma palavra. Por isso, ele também vai ser classificado como monossílaba. Preposição de, em, por e com. Conjunção é, nem, mas, que, pois e se. Reparem, eu não disse nós temos o mas e o mas, de mal. Nós temos o por e o por, que aí eu vou ter uma mudança de palavra, mas a gente vai falar disso mais na frente um pouquinho. Vamos agora para a acentuação gráfica mesmo. Lembra que a gente mostrou agora os monossílabos átonos, que é aquelas sílabas que eu digo com menos força? Agora nós vamos ver os monossílabos tônicos, que é aquelas que eu vou pronunciar com mais força, mas tem regrinha. Todos terminados em A, em E e em O, seguidos de S ou não, serão acentuados. Monossílabos tônicos, lembram? É aquela que eu digo com mais força. Terminada em A, em E ou em O, seguidos de S ou não, serão acentuados. Como é que eu posso gravar isso? Macetezinho. A, E, O, U. Menos o I, menos o U. Rima. E aí a gente lembra direitinho disso. Todas as vezes que eu for lembrar do monossílabo tônico, se eu quero saber se ele é acentuado, eu vou dizer A, E, I, O, U. Menos o I, menos o U. Então, o A e o E, os monossílabos tônicos terminados em A, em E e em O, eles são acentuados. Porque eu digo com mais força, dar, lá, gás, fé, sé, três. Eu tenho uma força maior para falar. E quando eu tenho uma força maior para falar, ele é tônico. Mesmo que a palavra só tenha uma sílaba, ela pode ser classificada, certo, gente? Então, nós temos aqui as palavrinhas terminadas em A, em E e em O. A, E, O, U, menos o I, menos o U. São os monossílabos tônicos acentuados. Vai acontecer de um mesmo monossílabo ser átono, ser dito com menos força, e outro dele ser tônico. E pode acontecer, inclusive, numa mesma oração. Isso cai bastante em concurso, gente. O mesmo monossílabo sendo átono ou tônico em uma oração, e a gente tem que diferenciar isso. Por exemplo, não importa o que você fez. Quando eu digo que, eu suprimo as letras dele. Mas quando eu digo quero saber por quê,
eu tenho uma força maior. Então, eu tenho aí um monossílabo tônico, porque eu disse com mais força. A mesma coisa de eu sei, tá faltando uma vírgula aí. Eu sei, mas não posso dizer. É uma oposição. Apesar de eu saber, eu não vou lhe contar. E é um monossílabo átono, porque eu digo mas. Mas quando eu chego aqui, eu tenho más notícias, eu estou falando para a pessoa que eu tenho notícias ruins para elas. E é um monossílabo tônico. E a gente tem que prestar atenção, porque é só um acento diferencialzinho que vai diferenciar uma palavra de outra. E às vezes nem esse acento tem. Vamos lá. Agora eu queria apresentar para vocês um material que eu criei, dei uma pesquisadinha, dei uma criada no material chamado Pódio da Acentuação. Antes da gente passar para essa. Por quê? Porque quando eu era pequenininha, eu tinha uma outra ideia da acentuação gráfica e eu não entendia, porque eu não entendia o que era penúltimo, o que era último, o que era antepenúltimo. Pensando que essa pode ser uma dúvida de todo mundo, eu fiz o pódio da acentuação. Nós temos aqui, então, a sílaba tônica, a sílaba átona, desculpa, a sílaba átona mais fraquinha, uma outra sílaba átona mais fraquinha, e essa aqui é a sílaba tônica forte. É por isso que ela é grandona, assim, maiorzona. Então, vai depender do lugar que ela vai ficar, para ela ser classificada como oxítona, paroxítona e proparoxítona. Porque a gente não vai falar da monossílaba, porque monossílaba é só uma sílaba. E aí nós já sabemos que os monossílabos tônicos são acentuados, aqueles A, E, I, O, U, menos o I, menos o U. Então, a bronca é aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha sílaba mais fraquinha, a minha sílaba forte e a minha sílaba fraca. Se a minha sílaba fraca na palavra for aqui, vamos lá. Minha sílaba fraca é aqui, minha sílaba fraca é aqui, só que aqui eu tenho uma sílaba forte. Quando eu digo a palavra vatapá, onde foi que eu passei mais tempo? No pá. Então, nós temos uma palavra com a última sílaba forte. Aqui é a palavra vatapá. Vatapá, vatapá. Se está na última sílaba, nós temos uma palavra oxítona, se é a sílaba mais forte. Nós temos aqui uma palavra oxítona. Se mudar a posição, se mudarmos a posição, por exemplo, na palavra safari, onde foi que eu passei mais tempo? No fá, safari. Então, se eu tenho uma palavra que tem a penúltima sílaba mais forte, eu tenho uma paroxítona. Vejam. Se eu tenho uma palavra que tem a antepenúltima sílaba mais forte, vai ser uma proparoxítona, como no caso da palavra histórico, onde eu passei mais tempo no tó. Então, vai ser uma palavra proparoxítona. Vamos lá. Já usamos o material, já identificamos o que é uma palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona. E agora nós vamos ver como elas são acentuadas. Olha como o oxítona, desculpa, é bem fácil. Eu tenho as palavras terminadas em A, em E e em O. Elas são acentuadas. E a palavra em também. Lembrando, seguidos ou não de S. Tanto faz plural ou singular. Elas serão acentuadas. Lembra daquela brincadeira? A, I, O, U, menos o I, menos o U? A mesma coisa se aplica com as oxítonas. As oxítonas terminadas em A, em E, em O, mais em, elas serão acentuadas. No caso da palavra Pará, café, cipó, armazém. E aí vocês vão me perguntar, mas a palavra pitu, que é uma questão que sempre é recorrente, por que pitu é acentuada? Pitu não é acentuada. É tanto que o animal pitu, ele não é uma palavra acentuada, mas a cachaça pitu, ela é acentuada porque é uma marca. E eu posso fazer, inclusive, Rafael com PH, Lourenço com 2E, eu posso inventar, nome próprio eu posso inventar, mas no caso da questão dos nomes comuns, eu tenho que seguir as regrinhas. Então, oxítonas terminadas em A, em O, em A, em E e em O, e em EM, elas serão acentuadas. Lembrem do A, E, I, O, U, menos o I, menos o U. A mesma coisa, lembram que os monossílabos tônicos terminados em A, em E e em O, e aí vocês vão se lembrar
que eles podem ser seguidos ou não de S. Lembre, pode estar no plural, pode estar no singular. E também as formas verbais, que é uma coisa que eu sempre me pegava me perguntando, que foi aí que eu criei o macete. Quais são as formas verbais que eu preciso acentuar? Então, aquelas terminadas em A, em E e em O. Tônicos seguidos de ló, lá, lós e las. O ló, o lá, o lós e o las é mais simples de identificar. Mas, quando elas serão acentuadas, e aí vocês vão se lembrar da mesma regrinha. A, I, O, U, menos o I, menos o U. E aí vocês vão ter a palavra respeitá-lo, percebê-la, compô-lo, que vai estar acentuada. Certo, gente? Olha como o oxítono é facinho. Vamos lá. Vamos lá. As paroxítonas já são um pouquinho mais complicadas. Lembrando que as paroxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica mais forte na penúltima sílaba. Vamos lá. As palavras terminadas em I e em is, us, e uns, LNRX, PS, as, ãos e ãos. Essas palavras serão acentuadas. Não tem o truquezinho. Tem o truquezinho do roxinol, né? Que o pessoal gosta de usar, mas eu não gosto de utilizar porque as paroxítonas são muito extensas. E não é só o LNRXPS que será acentuada. Nós temos a regrinha do I, do S, do US, do um e do uns, do as, do ao e do ãos. E aí, se a gente for utilizar só do roxinol, pode ser que na hora de um concurso, ou que na hora do Enem, ou que na hora do vestibular, a gente possa esquecer. Então, é legal que vocês, a paroxítona, vocês precisam decorar. E, por fim, a regra de português que todo mundo se lembra. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Essa aí ninguém esquece. Então, todas as palavras que têm a antepenúltima sílaba mais forte, ela será acentuada. Essa é uma regrinha muito fácil de se lembrar e vocês só vão precisar entender a posição da sílaba. Então, vamos lá. É preciso ter atenção em algumas palavrinhas da língua portuguesa. A língua portuguesa é um idioma muito difícil, então a gente precisa ter atenção em algumas palavrinhas que têm a mesma escrita, mas não são a mesma palavra e não têm o mesmo sentido. Como, por exemplo, e ainda tem esse acento que não é um acento diferencial. Como, por exemplo, fábrica. Quando eu digo fábrica, aquela indústria, eu estou falando de uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Fabrica não é uma proparoxítona, porque eu estou falando de fabricar alguma coisa, não da indústria. Então, quando eu digo fabrica, eu parei no bri. E o bri vai ser uma paroxítona. E as paroxítonas terminadas em A, elas não são acentuadas. A mesma coisa de médico. Médico é uma proparoxítona, tem a sílaba mais forte na antepenúltima sílaba, mas médico é uma palavra, médico é uma palavra paroxítona, e as paroxítonas terminadas em O também não são acentuadas. A mesma coisa de fotógrafo é uma proparoxítona, mas fotógrafo não é uma paroxítona, e as paroxítonas terminadas em O não são acentuadas. Vamos agora para os acentos diferenciais. São aqueles acentos que não obedecem à regra. Eles estão só para diferenciar uma palavra da outra, diferente dos acentos que a gente conversou no slide passado. Como, por exemplo, vou pôr um casaco, está frio. O pôr aqui é no sentido de colocar, vou colocar um casaco. Já vou por este caminho, não é colocar, eu vou andar por esse caminho. Vejam, é só para diferenciar a palavra por de colocar da palavra por de através. A mesma coisa aqui. Quero saber qual é a forma da forma de bolo. Quando eu falo forma, eu estou falando de forma geométrica. Se é um quadrado, se é um triângulo, se é um retângulo. Qual é a forma da forma? Já a forma vai ser aquele recipiente que nós vamos colocar o bolo. Esse é um acento diferenciado, ele não obedece a uma regra. Ele está ali só para diferenciar uma palavra de uma outra palavra, certo? Então foi isso, Maíra. Espero que você tenha gostado e me dê 10, porque deu muito trabalho. Você sabe que eu sou sofrida e eu deixo por aqui minha aula. Cheiro, Jaciara, Silva de Lula e sem acento.